Em plena era das resoluções em 4K e dos tantos frames por segundo, é um pouco irônico imaginar que Undertale, um jogo que nasceu no PC, consegue dar uma verdadeira aula sobre narrativa e game design, sendo simples do jeito que ele é. Se você nunca jogou Undertale, é muito importante que você não se deixe enganar. O visual pixelado e meio infantil dessa obra esconde um dos jogos mais maduros da última década. Undertale é o tipo de experiência que pode tocar uma pessoa profundamente, ainda que ela não entenda nada sobre jogos ou videogames. Isso acontece porque esse jogo brinca com os limites da própria mídia na qual ele foi inserido, e ele faz isso para ensinar lições sobre diálogo e humanidade. Desde um sistema de memória que torna as nossas ações permanentes e lembra delas mesmo se o jogador não salvar o jogo, até um esquema de batalha que, dependendo de como você joga, é muito mais sobre perder do que ganhar. Undertale brinca com tudo aquilo que a gente aprendeu sobre videogames, para fazer o jogador se importar. É que no universo dele, cada ação tem uma consequência. E a violência, apesar de ser uma opção, não é a única resposta. O jogador é livre para decidir se quer matar ou dialogar com as criaturas que ele encontra no caminho. E conforme o enredo vai se desenrolando, isso vai fazendo cada vez mais sentido. No jogo a gente controla uma criança humana que caiu num lugar subterrâneo habitado por monstros. E no universo de Undertale, monstros e humanos são inimigos, sendo que foram os humanos que prenderam os monstros lá, debaixo da terra. Aqui já começa uma relação interessante, porque o jogador assume o papel de um humano, e os monstros foram aprisionados pelos humanos. Ou seja, nesse lugar, a raça humana é considerada poderosa. Então logo de início fica claro que Undertale não é sobre vencer os vilões. Na verdade, você é visto como vilão pelos monstros, e cabe a você provar se isso tá certo ou não através das suas ações. Não é de hoje que o conceito de moral é explorado no videogame. Jogos como Fable, Fallout e até Infamous já beberam bastante dessa fonte, dando escolhas para que o jogador decida entre ser vilão ou ser herói. Mas a questão é que a maior parte desses jogos foca justamente nisso, em dar escolhas para o jogador. E dependendo dessas escolhas, ele ganha pontos ou níveis por ser bonzinho ou por ser malvado. Undertale usa uma abordagem diferente para lidar com o mesmo assunto. É que em vez de focar nas escolhas do jogador, ele foca nas consequências, sendo que isso pode alterar não só o final, como também toda a narrativa do jogo. Não existe uma pontuação para dizer se você é bom ou ruim, e nem sempre as escolhas ficam claras. Na verdade, algumas coisas acontecem de um jeito tão sutil que às vezes você nem percebe que aquilo foi uma escolha. Um exemplo pequeno, para não dar nenhum spoiler, e é um exemplo que eu gosto bastante, são os 3 sapos que o jogador encontra logo no início do jogo. O primeiro sapo conta que tá triste, porque as pessoas apertam X para pular as coisas que ele diz. O segundo sapo dá uma informação bem técnica sobre como usar o full screen ou algo assim. Já o terceiro sapo é diferente, ele tem uma informação interessante sobre como jogar de uma maneira mais pacífica. Agora veja só, o terceiro sapo é o mais importante, porque ele fala sobre uma mecânica do jogo, mas ele fica propositalmente no final do corredor. Ele poderia ser o primeiro, mas não, essa disposição dos sapos é uma decisão de design. Quando o primeiro sapo diz que não gosta de ser ignorado, o jogador tem a escolha de levar isso a sério ou de achar que é uma besteira. Se o jogador viu o primeiro sapinho chorando, mas não se sensibilizou, é bem provável que ele não vai chegar no terceiro sapo, porque o segundo é muito chato. E se ele ignorar o terceiro sapo, ele não vai ganhar essa informação sobre como ser pacífico, e vai seguir o jogo dessa maneira, descobrindo as coisas por si só. Então no decorrer da trama, o Undertale vai usando uma série de truques de design para ir se adaptando ao seu jeito de jogar sem que você perceba. Porque até as suas ações mais bobas têm algum tipo de consequência que pode alterar a história. Ser bonzinho acaba não sendo só uma questão de matar ou não os inimigos, é também uma questão de saber ouvir o que eles têm para dizer. Agora, é importante dizer que Undertale não é sobre forçar o jogador a ser bonzinho. Uma personagem que exemplifica bem isso é a Toriel. A princípio, ela lembra uma mãe preocupada que quer cuidar do jogador. E uma coisa que fica clara é que ela desaprova todo tipo de violência. Inclusive, a Toriel representa alguns traços da filosofia humanista, porque ela acredita que as pessoas são boas por natureza e que todo mundo é capaz de ser gentil, desde que exista um ambiente favorável para isso. Mas acontece que você, o jogador, é livre para questionar o que ela diz. Um detalhe interessante é que logo no início do jogo ela pede para que você não saia de uma sala. Mas se você obedecer isso, o jogo não começa. Então essa já é meio que uma dica de que você pode, e talvez você até deva, pensar por si só. No fim, a decisão de acreditar ou não nos personagens é toda sua, assim como a decisão de agir com violência ou agir pacificamente. Um pouco antes de começar o canal, eu joguei Undertale.
A frase "você está cheio de determinação", que aparece várias vezes no jogo, foi o que me motivou a vencer o medo e enviar o primeiro vídeo pro YouTube. Se você acompanha o canal um pouco mais de perto, você já deve ter notado o quanto eu sou inseguro. Essa insegurança é o que me impede de mostrar o rosto, por exemplo, ou produzir os vídeos com um pouco mais de agilidade. Bom, mas a questão é que se não fosse o Undertale, talvez eu não tivesse coragem pra começar o Ludo Viajante. E eu juro que não é exagero, esse jogo realmente me tocou. É que assim, se tem uma coisa que Undertale me lembrou, e provavelmente vai te lembrar também se você jogar até o fim, é que o conceito de vitória é extremamente subjetivo. Undertale se adapta às ações do jogador para tentar provar que não é pela recompensa que a gente deve começar uma jornada, mas sim pelas coisas que a gente aprende no caminho. No fim, Undertale é um jogo sobre detalhes. Detalhes como o fato do protagonista, ou da protagonista, ter sido desenhada como uma criança, neutra, sem gênero ou estereótipo, para que todo mundo pudesse se identificar com a história. Detalhes como a trilha sonora, com músicas que são extremamente marcantes e não saem da nossa cabeça mesmo depois do jogo terminar. Detalhes também como o fato de cada inimigo carregar sua própria cruz, de um jeito engraçado que lembra a vida real. Às vezes tudo que você precisa para terminar uma batalha é rir de uma piada, ou elogiar o chapéu de um monstro que tem problemas de autoestima. Jogar Undertale é como receber um abraço imaginário de um jogo que quebra a quarta parede para brincar com aquilo que a gente sente. É como segurar a mão de alguém para atravessar a rua e perceber que talvez você já sabe atravessar sozinho. Undertale é um jogo sobre se importar com o peso das suas ações num mundo de pixels que vai ficando cada vez mais real. Ele usa o protagonismo do videogame para desafiar o jogador a encontrar esperança e determinação no meio do caos. É que Undertale te lembra que talvez você não esteja sozinho, porque a verdade é que existe mais gente por aí tentando encontrar esperança e determinação também.